Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista, que você também pode acompanhar através do nosso podcast, do ADMcast. Se você está chegando no canal hoje através desse vídeo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aproveita, né, e se inscreva logo aqui com a gente para você receber todas as informações do nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho aqui embaixo, porque é dessa forma que você recebe em primeira mão as informações sobre os vídeos mais recentes aqui da gente. E também, se você está nos ouvindo no ADMcast através das redes sociais do Conselho Regional de Administração de São Paulo, você consegue nos dizer o que está achando do nosso programa, dos nossos convidados, dos nossos temas, quem sabe até sugerir novas pautas, hein? Esperamos todos vocês. Hoje o nosso programa vai trazer algumas abordagens sobre futuras tendências da administração, principalmente no próximo ano, em 2023, a partir do olhar de uma administradora com mais de 28 anos de experiência em diferentes áreas, como liderança, planejamento estratégico, produtos digitais, edtechs e por aí vai. Então é por isso que eu tenho o prazer de chamar agora a Marisa Nannini, que é diretora de Educação Corporativa na UOL EdTech. A Marisa, que tem mais de 28 anos de carreira, já passou por diversas áreas, então eu acho que é a pessoa ideal para nos ajudar a entender um pouco mais, né, como é que está esse mundo corporativo a partir dessa revolução tecnológica. Tudo bem, Marisa? Como é que você está? Tudo bem? Bom dia. Prazer estar falando com todos vocês, Maria Rita. Prazer é todo nosso. Como eu falei, né, agora há pouco, a gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos. Mas a gente vem acompanhando, né, uma intensa transformação do mundo e o mundo dos negócios, obviamente, também está se transformando. Então, a partir da sua experiência, né, desses anos de carreira que você tem, como é que você está percebendo, né, os próximos passos para a administração? Qual o caminho você acha que a administração no Brasil está pronta para seguir? A gente percebe muita evolução tecnológica em todos os aspectos dos negócios, das empresas. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é que pessoas acabam estando realmente no centro dessa estratégia de uma maneira bem diferente da maneira como a gente vinha olhando ao longo dos anos, principalmente pós o processo pandêmico. Então, pessoas passam a ser efetivamente a estratégia do negócio, porque tudo que podia ser acelerado, ou todos os planos de mais futuro que as empresas podem fazer no âmbito dos seus negócios, elas já estão fazendo e já têm mais ou menos uma noção. Agora, as pessoas, e cada pessoa com a sua identidade, cada pessoa com os seus interesses, e essa diversidade dentro do contexto das empresas, tem feito com que esse seja, na minha visão, um dos maiores desafios das lideranças das companhias, e é o que mais a gente tem conversado com as empresas. Aproveitando que você levantou esse ponto, né, das pessoas estarem cada vez mais no centro, né, das organizações, sejam como colaboradores, sejam como clientes, a gente está vivendo uma nova fase do marketing, né, o marketing 5.0, que tem como característica isso, né, colocar as pessoas no centro dos negócios, mas também usar a tecnologia para proporcionar uma sociedade mais justa, mais sustentável. Aí, fazendo um recorte aqui para a nossa audiência, a gente tem muitos administradores que estão nos assistindo, administradores já veteranos, aqueles novatos que acabaram de sair da faculdade, que estão iniciando carreira agora. Você acha que as pessoas que já têm uma certa experiência, que já vivenciaram as outras fases do marketing, vão conseguir dar conta, né, dessa transformação que o mercado tem passado? Acredito que sim, é um desafio e exige um estado de alerta, uma mudança do mindset realmente e uma abertura para novas perspectivas e para compor novos modelos e novas formas de trabalhar, né? Esse ambiente novo,
com tecnologia apoiando sobremaneira os negócios e a gestão dos negócios, apoiando o marketing também, que acabou que digitalmente tem campanhas aí incríveis e gerando resultados super exponenciais. Então, com certeza, sim, mas trata-se de um momento de aprendizado, trata-se de um momento de mudança, para todos os colaboradores das empresas, lideranças, sejam profissionais já mais experientes, assim como profissionais que estão chegando e mais novatos, né? Porque tem um elemento que, na minha opinião, dá a liga para toda essa mudança, que é o forte uso de tecnologia dentro de todas as atividades das companhias. Então, você está aberto e você está podendo trabalhar e tirar proveito de todas essas questões e todos esses benefícios que a tecnologia está trazendo, mantendo uma postura ética, mantendo um trabalho de alta performance, você conseguindo explorar tudo que você tem na sua mão, e, acima de tudo, dentro dessa velocidade absurda que as coisas estão acontecendo, eu acredito, sim, nessa capacidade, nessa possibilidade e nessa necessidade, acima de tudo, para que os profissionais continuem fazendo a diferença e sendo relevantes nas empresas que trabalham. Bacana. Bom, quando a gente junta, né, tecnologia e educação, a gente tem edtechs, né? Vou fazer esse resumo bem grosseiro, porque eu, com certeza eu vou te pedir para você explicar melhor o que é uma edtech e também nos falar como elas podem ajudar, inclusive nesse processo de capacitação para os colaboradores, para os gestores, para os líderes, né, de uma forma geral, acompanharem toda essa transformação. A gente, numa EdTech, é uma empresa de tecnologia com foco em educação, né? Então, a gente acredita numa EdTech, na transformação e no desenvolvimento e no crescimento das pessoas através de programas de desenvolvimento com forte uso de tecnologia. Então, educação, treinamento, desenvolvimento humano e esse protagonismo das pessoas no sentido de buscar o seu desenvolvimento e desenhar as suas trilhas e seus mapas de carreira, uma EdTech, ela trabalha nesse coração, ela trabalha promovendo e facilitando que isso tudo possa acontecer. Quando a gente fala de RH e tecnologia, é muito bacana, porque a gente tem, né, por um lado, pessoas e essa questão da humanização, que a gente tem ouvido muito falar também como um dos desafios aí do mundo moderno, né, e do futuro. E a gente tem tecnologia como um elemento que a gente não vive mais sem e que a gente não pode imaginar uma empresa com um futuro promissor sem a tecnologia. O desafio dessa gestão é conseguir tirar o maior proveito desse aporte de tecnologia para os processos de gestão de pessoas, né? E a gente consiga, através dessa junção, manter aquilo que tanto os colaboradores e pessoas em geral esperam, que é ser tratado como uma pessoa única, né? Essa suposta personalização, e, ao mesmo tempo, a gente não tirar esse elemento tecnológico que, principalmente, as novas gerações já trazem dentro do seu contexto de vida, já foram formatadas, já nasceram utilizando e que não aceitam nenhum tipo de modelo que não tenha forte uso de tecnologia no seu componente de dia a dia. Então, vendo a tecnologia como meio e vendo pessoas nesse caminho, a gente tem visto nas áreas de desenvolvimento humano muito o aporte de soluções novas, de processos, de mudanças de modelo para assegurar o benefício de toda essa mudança. Então, quando a gente pensa pessoas, processo, a própria estratégia e o próprio negócio, esses 4 pilares, eles têm mudado sobremaneira e dado um outro contorno para as áreas de RH. E uma coisa que eu não poderia deixar de colocar, que a gente tem visto muito e que eu acredito bastante
além dessa questão do uso de tecnologia e do lado do humano, é que as áreas de gestão e também as áreas de desenvolvimento e RH, elas estão cada vez mais tendo que se apoiar em métricas e analytics para poder tomar decisões. A gente não tem mais tempo, em função do próprio contexto, para poder fazer análises one-on-one, sem o uso, sem o aporte, sem a indicação que essas métricas, que esses KPIs podem nos dar. Então, a gente vê muito o foco dos RHs e dos gestores buscando ferramentas para apoiar em prognósticos, em estudos de tendência, mesmo voltado ao âmbito de pessoas. Bom, Marisa, a gente está falando, né, dessa gestão de pessoas que é tão importante, né? O coração de uma empresa está na forma como essa empresa trata, né, todos os seus colaboradores, seus clientes, fornecedores, enfim, seus stakeholders. Mas a gente sabe que a tecnologia ela acaba proporcionando um certo isolamento, né? As pessoas acabam ficando mais nos seus cantinhos. Agora, a modalidade do home office também, a necessidade que foi as pessoas trabalharem, né, de casa, não estarem no escritório, acabou gerando também um certo afastamento desse lado mais, como é que eu posso dizer, mais social, né, o ambiente social do trabalho. Na sua opinião, como a tecnologia pode ser usada pelas empresas para agregar, né, para trazer mais os seus colaboradores, os seus fornecedores, o seu público interno para perto de si? É bem interessante essa colocação que você traz, porque muito a gente tem discutido ao longo desses últimos anos o modelo híbrido. A gente teve uma mudança muito abrupta, né, de modelos que basicamente eram muito mais presenciais para um modelo que foi 100% para o online, e a gente percebe que a gente agora está aprendendo e modelando uma forma de trabalhar que equilibre o melhor dos dois mundos. Aquilo que a gente precisa no âmbito de manter conexão, de manter contato, e aquilo que a gente pode e aprendeu que funciona muito bem fazendo à distância. Então, o que eu percebo é que a gente vem encontrando em todas as empresas, e cada uma aí guardadas as especificidades e natureza dos seus negócios, elas vêm buscando encontrar esse ponto de equilíbrio, o que é muito bacana. A gente sabe que a gente não enxerga, pelo menos na companhia, né? E a minha opinião é de que a gente não enxerga um modelo 100% remoto. É muito importante esse contato que a gente tem com o time, com as pessoas, principalmente para a gente falar da cultura, a gente criar engajamento, a gente criar motivo de pertencer. Então, isso é muito importante para que a gente consiga promover e consiga dar essa clareza e esse alinhamento com todo o grupo. A gente precisa ter pontos e ter rituais onde a gente se encontra. E também a gente sabe que tem atividades que são importantíssimas, que a gente precisa fazer de uma maneira muito produtiva, muito focada, e que isso, num ambiente onde você está à distância, você consegue se organizar e se programar melhor. Porque é muito natural que na companhia você tenha elementos da agenda que fujam um pouco de tudo aquilo que você programou. E então a gente agora está começando a fazer um trabalho, esse novo modelo de trabalho, muito mais flexível e realmente equilibrando esse presencial com esse online. Né? Então, a gente vem vendo que todas as empresas estão trabalhando para isso, muito tem se avançado. É uma crença já de que a gente precisa, que nenhum dos extremos vai ser o modelo que genuinamente, pelo menos grandes empresas vão conseguir operar, porque é necessário que a gente faça as conexões. A gente percebe aquilo que você trouxe na questão, que muitas a gente, nesse distanciamento 100%, realmente as pessoas ficam ali mais focadas nas suas atividades, acabam ficando mais individualistas, né? A gente consegue fazer e promover atividades que a gente crie construção de grupo, mas a gente ter esses momentos juntos, ele é muito diferente. Também um desafio desse modelo híbrido de trabalho
que eu acredito que é o modelo que veio para ficar e é o modelo do futuro, é um modelo que a palavra de ordem é flexibilidade. E para que a gente tenha flexibilidade, ao mesmo tempo mantendo produtividade e mantendo performance, é necessário que a flexibilidade de um não seja a sobrecarga do outro. E a gente percebeu ao longo da jornada que às vezes a gente tinha uma balança mais desequilibrada nesse sentido. Então, agora, nesse novo modelo de trabalho mais balanceado, a gente está assegurando que a gente consiga dar para todos, garantir a identidade, garantir um ambiente e uma forma que cada profissional produza e trabalhe melhor, mas também evitando que isso fique injusto ou balanceado indevidamente aí com todos os times da companhia. Bom, um aspecto que a gente percebeu muito, principalmente durante e agora, né, nesse pós-pandemia, no ambiente corporativo, e a gente ouviu muito falar, é a questão do propósito, né? Os colaboradores sempre não, mas uma parte dos colaboradores buscando alinhar, né, o seu propósito pessoal com a empresa que trabalha ou que quer trabalhar. Até os próprios consumidores também estão fazendo suas escolhas a partir disso. Mas a gente sabe que nem todo mundo consegue equilibrar essa equação. Aí vem a minha pergunta: você acha que isso que a gente está vivendo hoje, né, essa oportunidade que as pessoas estão tendo de alinhar propósito pessoal e propósito profissional, no futuro pode, inclusive, ser abraçado pelas empresas, uma vez que já foi comprovado por pesquisas que colaboradores satisfeitos rendem mais e, assim, a lucratividade também aumenta, sai todo mundo ganhando? Concordo plenamente. Tenho certeza que, se não na totalidade, mas uma grande maioria das empresas, esse assunto já é uma pauta estratégica, está na agenda da gestão das companhias e de todos os líderes. Essa questão do propósito, ela trouxe à mesa um desafio, né? Porque com essa mudança toda na maneira como a carreira dos profissionais, seja uma carreira empreendedora ou uma carreira no mundo corporativo, como essa carreira pode se desenvolver e tantas são as possibilidades que a gente tem de desenho de novas carreiras ao longo da vida, né? A gente não tem mais aquela visão que você começa de uma maneira e você vai num ritmo muito previsível, seguindo dentro de uma linha já pré-estabelecida, você é dono da sua carreira, esse protagonismo dentro do contexto da gestão da própria carreira, e o que faz a gente ter essa conexão entre colaborador, cliente e todo esse ecossistema com a empresa é realmente aquilo que nos junta, que é o propósito. Então, eu acredito muito na importância disso, eu acredito que o propósito e o senso de pertencimento que ele pode dar e a paixão que ele desenvolve nas pessoas da companhia e mesmo de todo o ecossistema, ele faz com que todos os envolvidos acabem se sentindo menos um número e muito mais um ser humano que está a serviço e que tem um papel relevante dentro das conquistas da empresa. Então, isso é um ganho absurdo que o propósito vai trazer na medida que ele fique claro. Ele traz desafios para gestores e lideranças, porque ele exige um alinhamento e retroalinhamentos e rituais para assegurar essa clareza, dado que também o mundo do negócio, o mundo das empresas, ele está muito volátil, os planos mudam muito rápido, as empresas também não têm bolas de cristal no âmbito das suas estratégias, então elas têm que mudar o seu direcionamento do negócio, e isso muitas vezes cria mudanças. Então, você tem que assegurar que essa clareza, que essa transparência, que esse alinhamento constante, você assegurar que todo esse processo de atração de pessoas que tem ganho um peso muito grande no olhar dos times, das companhias, a gente realmente consiga trazer pessoas que estejam alinhadas com a visão, com o propósito,
com a razão de existir daquela companhia, para que a gente consiga fazer com que, o mais rapidamente possível, os colaboradores possam se integrar, possam se sentir parte e, com isso, possam começar a produzir. Então, eu já vejo, na grande parte, se não na maioria das empresas, essa discussão muito latente, muito dentro, muitas formas, muitas descobertas e desenhos de projetos para poder assegurar que esse engajamento e que essa clareza aconteça, porque, sem dúvida nenhuma, com todas essas possibilidades de carreira e com toda essa mudança na visão que as pessoas têm sobre a sua carreira e sobre sobre todos os seus pilares da sua vida, né? A gente, se não fizer algo nesse sentido, certamente a gente vai ter uma evasão grande de profissionais e a gente vai ter uma marca pouco atraente para novos colaboradores também, na medida que a empresa cresce. Isso mesmo, Marisa. Bom, antes da gente passar para o finalzinho do nosso programa, infelizmente a gente já está caminhando para o final dessa edição, a gente está falando, né, sobre comportamentos, sobre hábitos, e algo que é muito importante é o capital humano para uma empresa, né? A gente está vendo essa transformação de valores, essa transformação de desejos. Na sua opinião, o que a empresa poderá buscar como capital humano daqui para frente? Que tipos de valores, que tipos de perfis, né? A depender, obviamente, da empresa, do segmento da empresa, mas se você puder trazer dados que a gente consiga generalizar, né? Por exemplo, uma empresa hoje, quando ela vai contratar alguém, o que ela está buscando? Que perfil é esse de profissional? A sua pergunta, eu diria que é a pergunta de $1 milhão, né? Que as empresas estão aí cada dia mais mergulhando no desenvolvimento de projetos e tentando buscar formas com o uso de tecnologia para poder desenhar, inclusive, modelos, no intuito de poder permitir, atrair pessoas que consigam gerar resultados superiores e estarem felizes e realizadas na sua jornada dentro da companhia, assim como esse resultado, né? O que eu tenho visto que a gente tem como um elemento, se a gente falasse assim dessa liga, né? Para cada uma das áreas, e são diversas áreas na empresa, você sabe que estão surgindo novas carreiras, a gente sabe que ainda tem muita novidade para vir pela frente no mercado de trabalho, a gente sabe que a diversidade é um elemento chave para gerar inovação e para o resultado. A diversidade também deixou de ser um discurso, passando a ser algo importante para alavancar o resultado do negócio e dentro de tudo isso, você vê toda essa discussão em cima de ESG e todas as políticas de governança que estão permeando aí as organizações, mas a gente sabe que o modelo de competências, né, e essa definição das competências que são essenciais, esse set de competências que cada empresa entende que são essenciais para o seu negócio, estão cada dia mais fortes, não é uma novidade, mas elas estão passando a ser um elo de junção para que as coisas consigam acontecer e as pessoas consigam, dentro de cada subsistema de recursos humanos, conseguir operar. Então, eu vejo competências, uma definição clara desses modelos de competência de cada empresa e o que a gente entende que é imprescindível que a companhia tenha, o que é aquilo que é importante e aquilo que a gente pode flexibilizar, cada dia mais está ficando claro. Modelos e sistemas e plataformas tanto de treinamento quanto de gestão de performance, cada dia mais fortes, apoiando todo esse processo de inputs para facilitar a visão de cada gestor, para tirar o melhor proveito de cada profissional. Então, a gente cada dia mais enxerga todos esses subsistemas trabalhando em cima de habilidades, de competências de futuro, e a gente trabalha em cima desses sistemas e dessas plataformas que apoiam a gente, como a gente faz, por exemplo, no próprio EdTech, como a gente faz para poder apoiar os clientes para que eles tenham uma gestão à vista
somado aí a uma potência grande de métricas, OKRs e outros subsistemas que apoiam aí a gestão e o monitoramento constante. Porque também saber que alguma coisa não está indo bem é tão importante quanto verificar que está tudo indo bem, né? E tomar uma decisão rápida nesse sentido é muito bom. O elemento diversidade é um elemento que também traz o desafio para as companhias, porque você lidar com esse diverso e você instalar dentro do companhia um pensamento diverso, ele é muito importante, porque que é um de bom senso e todo mundo concorda com a diversidade, isso é pauta superada. Agora, você conviver e você estabelecer o seu modelo e você estabelecer trilhas e rotas de carreira e você permitir que todos os colaboradores, de fato, estejam preparados e treinados com ferramentas de desenvolvimento suficientes para poder lidar com toda essa mudança do contexto, tanto do trabalho, quanto dos perfis, quanto dos desafios que o próprio negócio traz, isso não é simples, né? Isso traz uma complexidade bastante grande com relação a toda essa gestão. Bom, pesquisando, né, para o nosso programa, eu cheguei a uma pesquisa, se eu não me engano, do McKinsey Global Institute, eu não tenho certeza se foi exatamente realizada por esse instituto, mas que fala que 40% da força de trabalho do mundo precisa se recapacitar por conta dos avanços tecnológicos. Você acha que esse é um momento de ameaça ou de oportunidades? Como é que você está vendo isso? É um momento de muita oportunidade e muito desafio. Essa pesquisa, tanto o McKinsey quanto o World Economic Forum, e você ter noção do quão importante essa pauta hoje é no mundo, ela tem sido pauta constante das reuniões do World Economic Forum, com todas as lideranças mundiais, e não só lideranças de recursos humanos, né? O que no passado era muito mais centralizado, era muito mais focado ali, né? A gente vai ter muita mudança e a gente vai ter muitas novas carreiras por conta de tudo que a tecnologia traz. De ameaça, por um lado, que é automatizar algumas atividades que eram feitas de forma manual, mas, ao mesmo tempo, criando oportunidades de novas carreiras para que esses profissionais possam desenvolver uma nova trilha. Isso exige muita estratégia de desenvolvimento, exige muita iniciativa, muita proatividade dos próprios profissionais, porque depende deles esse estado de alerta, essa conexão com a realidade e conseguir, dentro daquilo que é a sua preferência, os seus pontos fortes, aquilo que faz com que eles consigam entregar resultados bacanas e se sentirem desafiados, correrem atrás de desenvolvimento. Eu acredito que todos os profissionais que hoje estão no mercado vão precisar adquirir novos conhecimentos e passar a desenvolver as suas atividades com formas diferentes daquelas que vinham fazendo. Sabe aquele ditado do tipo, o time que está ganhando, a gente muda? Eu acredito que hoje a realidade do mercado de trabalho, ela traz essa máxima como sendo uma máxima que a gente tem que levar todo dia e acordar com ela. Então, assim, a gente tem que mudar, a gente tem que aprender coisa nova, por mais experiência, por mais conhecimento, a gente tem que estar aberto a ouvir novas perspectivas. Isso vai trazer elementos em que a gente vai ter que conviver com erros, onde a gente vai ter que lidar melhor com como a gente erra para acertar e como que a gente mitiga riscos desses erros. Isso tudo num mercado tão competitivo, num mercado em que tem uma tolerância tão baixa para empresas que não performam e não entregam resultados, isso traz desafios muito grandes para os profissionais que, na minha visão, têm que estar com a gestão das suas carreiras na mão, né? São os principais responsáveis por buscar as carreiras, e as lideranças, os gestores das empresas, que usando sistemas e usando
todo ferramental e todo instrumental disponível hoje, diferente do que tinha no passado, de poder dar para esse colaborador o melhor direcionamento do que ele tem que buscar, de que pontos ele deve se desenvolver e quais são os caminhos que ele tem dentro da companhia para poder crescer. Porque eu acho que não vai faltar espaço, por isso que, na minha visão, é mais oportunidade. Mas sempre dá aquele frio na barriga, sempre dá aquela adrenalina inicial que todo o processo de mudança cria para todo mundo, né? Então, acho que tem muito mais oportunidade e ainda vem muito mais coisa pela frente aí, porque a gente está engatinhando aí no âmbito de tecnologia, no âmbito de aportar ferramentas que hoje a gente já vê que estão sendo experimentadas aí no âmbito de business. É isso mesmo. E por falar, né, em coisas que estão vindo pela frente, não tem como a gente falar do futuro da gestão, do futuro dos modelos de negócio, sem falar do metaverso, né? Que a gente sabe que mesmo estando nessa fase embrionária, muita empresa já está bastante adiantada, mas outras empresas ainda, né, estão dando aquele tempinho, esperando para ver como é que vai ser. O que você acha, Marisa? É o momento de correr atrás? Ou dá tempo, sim, de ver o início primeiro do metaverso, até para saber como é que seu negócio se enquadra, né, nessa plataforma, que é muito nova também, não só para nós como consumidores, mas também para os produtores de conteúdo, né? Concordo. Eu vejo o metaverso, assim como lá no passado, muitos anos atrás, a gente começou a falar de realidade aumentada, eu acho que você deve lembrar, né? A gente tinha aqueles devices que eram os óculos, realidade virtual. Então, eu vejo o metaverso como mais uma ferramenta, mais um elemento à disposição e a serviço das companhias para o desenho das suas estratégias, tanto de desenvolvimento e atração de pessoas, quanto do próprio business, né? Me soa mais natural que as áreas de marketing das empresas e produto, elas, até por natureza e até por questões de mercado competitivo, elas saiam na frente aplicando e encontrando formas de trabalhar nesse sentido. Agora, a gente já vê empresas do nosso relacionamento que já estão discutindo, que já estão amadurecendo esse entendimento, que já estão buscando encontrar oportunidades para poder avaliar a aplicação do metaverso. Eu ainda não tenho hoje um case, uma aplicação prática de uma empresa que tenha trabalhado ou que esteja implementando o metaverso em algum subsistema de recursos humanos. É um momento de elaborar, é um momento de aprofundar o entendimento, é um momento de explorar o potencial para daí poder encontrar dentro da natureza da companhia onde e se essa aplicação dessa tecnologia vai fazer sentido. Porque assim como aconteceu com as outras tecnologias que eu comentei, nem toda empresa vai precisar ou vai ter necessidade de aplicar e de usar o metaverso, né? Eu acho que fica muito uma questão de que cada empresa, para cada contexto, para cada negócio, cada empresa poder avaliar e poder tirar a conclusão de qual é a melhor ferramenta e qual a ferramenta ideal para o seu business, para o seu negócio e para os seus colaboradores, né? Você pega empresas, a gente atende empresas que são muito conexão, que são muito gente, que são muito contato, que tem no seu grupo, na sua conexão de conjunto, o seu elemento prioritário, né? Você pensar o metaverso no momento zero não é um elemento que muda muito o resultado do negócio daquela equipe, não é muito a demanda daquele grupo. A empresa tem algumas lições de casa de pontos mais importantes e pontos mais estratégicos para resolver antes, para daí poder entrar com uma solução como essa, e acima de tudo, essa solução ela fazer sentido para todos os colaboradores, né? Porque senão fica meio uma coisa de moda, fica meio um buzz, sabe? Alguma coisa que a gente está fazendo, mas não sabe muito bem como. Eu sinto muito ainda hoje, principalmente no mercado, que eu estou muito mais próxima, que é o mercado de RHs e times de desenvolvimento organizacional,
eu sinto muito mais esses times aprofundando seu conhecimento nessa tecnologia. Ninguém Sim. descarta, mas ainda sinto que a gente está começando esse entendimento, engatinhando para desenhar estratégias aí e pilotos, MVPs, que vão fazer mais sentido aí para o resultado da companhia. Você acha que tem um pouco de um certo trauma, por exemplo, quando a internet surgiu, muita gente não valorizou, muita gente deixou o bonde passar, e as empresas que cresceram junto com a internet conquistaram posições incríveis, e as outras que não deram tanta importância, achando que era moda, ou então que o mercado não iria absorver, acabaram, né, ficando ou quietinhas de onde elas estavam, ou até fechando as portas. Você acha que esse medo de perder o bonde passar do metaverso pode acelerar esse processo e acabar até atrapalhando tudo isso que a gente está, né, quase que vivendo, né, nesse mundo virtual? Eu não acredito que uma possível afobação atrapalharia, tá? Porque eu acredito muito nessa experiência anterior que você trouxe na pergunta, como algo que também mudou o pensamento e mudou a maneira como as equipes envolvidas com esse tipo de contratação de projeto pensam esses projetos. Então, é como você disse, né? A gente tinha, de fato, uma certa restrição, principalmente nas áreas de recursos humanos, em colocar a tecnologia de uma maneira mais forte, mais potente, explorar todo esse potencial. Normalmente era uma área onde a gente não tinha uma aceleração em aplicação de tecnologia da maneira como a gente via em outras áreas da companhia. Depois da pandemia, e com tudo que a pandemia trouxe de impacto para o negócio das empresas, e toda a corrida que as empresas tiveram que fazer, porque aí não se tratava mais de discutir se a gente concorda ou não que a tecnologia veio para ficar e que ela é um meio importante para resultado das companhias e, acima de tudo, para a sustentabilidade. Então, todo mundo teve que correr. Então, aquelas empresas que não tinham feito a lição de casa até aí, que acreditavam num tempo mais longo para poder aportar tecnologia, tiveram que correr mais do que outras que já estavam caminhando. E outras, como você falou, acabaram ficando pelo caminho ou foram adquiridas, incorporadas em outras empresas. Então, eu acho que essa experiência muda um pouco a visão que a gente tem sobre as novidades. Eu sinto as pessoas envolvidas com os projetos e, principalmente, as equipes de inovação, as equipes dos labs das empresas, que estão cada dia mais trabalhando junto com as áreas de RH, com as equipes de desenvolvimento e, principalmente, com os líderes das companhias. Eu vejo muito mais proximidade e o pessoal mergulhando e procurando realmente testar. Eu acho que é válido. Eu acho que mesmo que seja para a gente chegar à conclusão que não devemos seguir por esse caminho. Bom, através do exemplo da UOL EdTech, explica para a gente como é que funciona, né, um serviço prestado por uma EdTech. A gente tem soluções, né, que apoiam as empresas em todo tipo de desenvolvimento de projetos, né? Então, nós somos uma empresa que tem, no caso do EdTech, nós temos todo tipo de solução, desde o momento que a pessoa é um estudante, ainda no universo da graduação, no universo de entrar no âmbito de faculdade ou andando no âmbito de faculdade. Então, a gente tem soluções para esses públicos, a gente acompanha esse profissional na medida que ele entra numa empresa com todas as soluções de plataforma, de conteúdo, de ofertas de desenvolvimento de soft skills profissional que está no mercado, para as empresas, plataformas potentes de gestão de performance, de gestão de talentos e métricas e OKRs robustos, clima, avaliação de todo esse caminho, e também no sentido de especialização, né, dessa caminhada do profissional que precisa se especializar, que precisa caminhar e que precisa crescer. Então, a gente tem, dentro desse caminho do EdTech, soluções que permitem que a gente, junto com o time de consultoria,
desenhe com o cliente o mix perfeito de todo esse conjunto de soluções, usando de toda essa sinergia que a gente tem na empresa e de todo esse portfólio potente que a gente tem construído aí com mais de 20 anos de estrada, né? Então, a gente tem um caminho, tem uma jornada, tem um caminho bom, sabe, para poder oferecer para os clientes e para poder sugerir para todas as empresas aí como cases e tudo mais, sabe? Muito bacana, Marisa. Bom, gente, infelizmente, agora sim, de fato, chegamos à nossa última pergunta, que na verdade é uma dica, né, de leitura que eu tenho pedido aqui durante esse ano a todos os convidados e convidadas. Então, eu gostaria de agora te pedir uma dica de leitura, pode ser sobre o nosso assunto, como também pode ser um título que não tenha nada a ver com esse tema de tecnologia, futuro da gestão, mas algo que você acha importante a gente conhecer. Eu teria, assim, vários livros de gestão, né, que a gente poderia estar mencionando, mas particularmente um livro que eu estou lendo atualmente, né, até para poder criar essa questão de novas abordagens, sair um pouquinho, né, dessa dinâmica de literatura de administração, que é a base da nossa formação e que deixa a gente mais confortável, né? Mas eu estou começando a leitura de um livro que chama O Livro que Mudou a Minha Vida, né? E que são, na verdade, histórias, questões de movimentos, inclusive do âmbito social, e que para mim, pelo menos, está fazendo muito sentido, porque nós estamos vivendo um momento muito grande de mudança também das relações, mudança na maneira como a gente compõe. Então, eu estou, nesse momento, trabalhando e lendo em cima desse livro, que é do José Roberto de Castro, né? Então, eu estou meio focada numa coisa meio fora da caixinha, tá? Estou lendo um pouquinho sobre questões mais voltadas a comportamento humano, que, para mim, pelo menos, hoje é um dos grandes desafios aí de desenvolvimento e aprimoramento de gestão. Com certeza. Bom, muito obrigada por essa dica e também muito obrigada por você estar aqui com a gente, né, trazendo um pouquinho sobre as tendências para o mundo corporativo, para o ambiente empresarial. Quero muitíssimo te agradecer, Marisa, pela tua presença. Eu super agradeço vocês, espero ter podido contribuir de alguma maneira com a audiência, com vocês. Mandem dicas, a audiência também quiser. Quer te perguntar, quem quiser te acompanhar, claro, né, depois do pode programa, já acompanhar no encontra. LinkedIn, Marisa Nanini, na Instagram, se quiser discordar, porque o ambiente do contraditório hoje em dia ele é o mais enriquecedor para a gente poder se desenvolver, para a gente poder procurar outras formas de enxergar. Então, fico completamente à disposição e super agradeço vocês também pela oportunidade de estar falando de um tema que me provoca todo dia, né? Que é meio a razão de existir. Então, super agradeço vocês, estou sempre à disposição aí quando vocês acharem que é pertinente, tá? Muito obrigada novamente, Marisa. Um prazer tê-la aqui com a gente. E com certeza outras oportunidades aqui no canal surgirão. E eu quero agradecer a você que está aqui com a gente em mais uma edição do CRA São Paulo Entrevista. A Marisa acabou de dar uma boa dica. Se vocês quiserem, né, complementar, discordar, acrescentar, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o nosso programa. Marquem a Marisa nas redes sociais também, para a gente manter, né, essa discussão, porque é assim que a gente aprende, né? Um ouvindo o outro, compartilhando ideias, pensamentos. Quero agradecer a todos pela audiência, vocês que estão nos ouvindo no ADM Cast, muito obrigada. Nos sigam nas redes sociais do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Se vocês estão aí no podcast e não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreva aqui com a gente também no canal Serviço da Administração. Não esqueçam de ativar as notificações, de deixar seu like, isso é muito importante para a gente, através dessa interação, de um comentário, de uma curtida, que a gente entende, né,
como é que está o nosso canal, é um termômetro para a gente saber se estamos agradando, o que é que a gente precisa mudar. Então, a gente aguarda, tá bom? Vocês comentarem aqui nos nossos canais de comunicação, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até o próximo CRA São Paulo Entrevista. Nós trabalhamos com entender onde estão as oportunidades de negócio através de um tipo de pesquisa qualitativo que a gente faz com usuários, observa, né, onde estão essas oportunidades, define qual é a melhor maneira de fazer esse negócio. Quando eu falo fazer o negócio, é tornar isto uma empresa, junto, obviamente, com aqueles que estão sendo os grandes patrocinadores